Voltamos aqui para a gente finalizar essa primeira parte aqui do Código de Trânsito, das disposições preliminares, para a gente trabalhar o artigo 3º e também o artigo 4º. Finalizando essa primeira parte, tá? A gente tem várias outras questões para a gente trabalhar ainda, mas essa primeira parte a gente finaliza agora. Falando sobre o quê? Nós vamos falar agora sobre as disposições desse código. O código fala que as normas de trânsito serão aplicadas a todos os veículos, bem como aos condutores e proprietários e outras pessoas nelas expressamente mencionadas. Presta atenção que a gente vai ter que desdobrar esses conhecimentos, porque aqui a gente tem algumas peculiaridades que a gente também vai ter que fazer uma remissão lá nas nossas primeiras aulas. O trânsito de qualquer natureza e também vai ser aplicado aos veículos de qualquer natureza, a todos os veículos. Beleza? Então a gente vai fazer uma remissão e um link aqui nesses dois conhecimentos. Primeiro, ele fala lá no artigo 3º do Código que o trânsito aqui, as normas da Lei 9.503 vão ser aplicadas a todos os veículos. Quando ele fala a todos os veículos, ele está dando para a gente a seguinte ideia. Professor, se um veículo internacional tiver no território nacional, eu vou aplicar o Código de Trânsito do Brasil ou o Código de Trânsito do país daquele veículo? É claro que nós vamos aplicar o Código de Trânsito do Brasil, o nosso Código de Trânsito, o CTB, porque rege-se aqui o princípio da territorialidade. Então, tudo que tiver de veículo automotor no território nacional, transitando pelas vias, fazendo o trânsito pelas vias do território nacional, vai ser regido por esse código. Então, quando ele fala todos os veículos, aqui a gente tem a ideia dos veículos nacionais e também dos veículos internacionais. Mas esses veículos internacionais, você tem que ter a seguinte ideia. Esses veículos internacionais têm que estar em trânsito no território nacional, porque nós somos regidos pelo princípio da territorialidade. Então ele tem que estar em trânsito no território nacional. Beleza? Maravilha, professor. Agora eu entendi. E esses veículos, eles podem ser veículos regulares ou irregulares. Estando em trânsito no território, ele vai ser regido por esse código. Então, mais uma informação que eu preciso que você leve. Esse veículo aqui, ele pode ser um veículo regular, mas também pode ser um veículo que irregular. A gente já viu a ideia de que, por exemplo, quando você tem um veículo sem os equipamentos obrigatórios, você não pode conduzir na via. Tranquilo? Tranquilo, não posso conduzir na via. Mas vai ser mesmo assim regido por esse código? Vai, porque ele vai estar fazendo o trânsito da mesma forma, porque ele vai estar em circulação pela pista, pela calçada, pela ilha, pelo canteiro central. Beleza, pelo acostamento, ele vai estar fazendo ali o trânsito na via. Mas esse trânsito é irregular. Mesmo sendo irregular, vai ser regido pelo código. Até aqui eu preciso que você esteja tranquilo, porque agora a gente vai falar sobre os proprietários. Ele fala lá, o código vai reger todos os veículos, beleza, bem como os seus proprietários, também os seus condutores, também pessoas expressamente mencionados. E aqui você tem que saber que é expressamente, tem que estar no código. Se não tiver no código, não vai ser regido pela lei. Beleza? Então vamos lá. Exemplos aqui, professor, de condutas destinadas ao proprietário. O proprietário, ele tem que se atentar ao quê? Às formalidades. Formalidades. E de formalidade, eu vou te dar um exemplo lá nas infrações de trânsito. Acompanhe comigo. A infração de trânsito do artigo 162, ela dá conta de quê? Conduzir veículo sem possuir a carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir. Beleza, infração de natureza gravíssima e aí todas as nuances que a gente tem nas infrações que a gente vai ver mais à frente. Beleza, professor. Mas o proprietário do veículo que autoriza alguém a conduzir o seu veículo, ele também tem uma infração para ele, lá do artigo 163. Autorizar alguém que não tenha carteira nacional de habilitação a conduzir o seu veículo, ele também tem infração. Então ele é responsável por essa formalidade. Eu tenho um veículo
eu tenho que me precaver se as pessoas que dirigem o meu veículo têm a habilitação adequada para conduzi-lo. É uma formalidade minha. Por exemplo, uma empresa locadora de veículos. Ela está aqui ó, nas pessoas expressamente mencionadas pelo código, uma empresa locadora de veículos. Ela tem por obrigação saber que se você tem a carteira nacional de habilitação adequada para conduzir o veículo que está sendo locado. Porque se ela não fizer isso, ela responde segundo uma infração de trânsito. Beleza? Então presta atenção, formalidades do proprietário. Mas também o proprietário tem que cuidar da formalidade do veículo. Esse veículo ele tem que estar devidamente registrado e licenciado. Isso aqui é uma conduta do proprietário. O registro e também o licenciamento. Beleza, professor, entendi. Isso aqui são formalidades do proprietário. Só vou apagar aqui e vou descer um pouquinho para a gente poder fazer um sistema mais bonitinho aqui, tá? Olha só. Condutor. Quais são as responsabilidades aqui do condutor previstas no código? São as infrações, no exemplo, as infrações de circulação. Se eu estiver conduzindo um veículo sem o cinto de segurança, lá previsto no artigo 167, eu estou numa infração de natureza grave, penalidade de multa, beleza. Se eu tenho uma infração, eu vou destinar essa infração para o condutor ou para o proprietário? Primariamente para o condutor. Se esse condutor não for identificado, aí eu vou para o proprietário. Mas primariamente é condutor. Essas infrações são infrações de circulação. Vou te dar mais um exemplo. A infração do artigo 169. Conduzir o veículo automotor sem os cuidados indispensáveis à segurança. Isso é do condutor ou do proprietário? Do condutor, porque quem está conduzindo sem os cuidados indispensáveis à segurança é o condutor. Esse condutor pode ser o proprietário? Pode ser, mas é regra? Não é regra. Porque qualquer pessoa habilitada pode conduzir veículo automotor. Beleza? Então, coloca esses exemplos aqui, ó. Infrações de circulação. As infrações de circulação são de responsabilidade de quem? Do condutor. E eu trouxe dois exemplos, né? Lá do artigo 167, que é conduzir veículo sem o cinto de segurança, tá? É uma infração de natureza grave e a penalidade é multa. Beleza, professor. E também trouxe o exemplo lá da infração do artigo 169, né? Que é conduzir veículo automotor sem os cuidados indispensáveis à segurança, uma infração de natureza leve, penalidade multa. Essas infrações de circulação são de responsabilidades primárias do condutor. Aí, no final, ele fala aqui, ó, lá no artigo, também as pessoas expressamente mencionadas. As pessoas expressamente mencionadas, a gente vai ler ali que a gente tem um rol de pessoas expressamente mencionadas. Quem seriam essas pessoas? Vou te dar um exemplo. Aqueles responsáveis por campanhas publicitárias. Você vai saber mais à frente, que a gente vai estudar isso, que ao longo das vias, todas as peças publicitárias elas terão que ter mensagens educativas de trânsito. Beleza. Se essa mensagem educativa de trânsito não for posta, as pessoas responsáveis por isso, e elas não são condutoras de veículos, elas não são proprietárias de veículos, elas não são nada. Elas são pessoas que fazem publicidade. Essas pessoas serão responsabilizadas segundo o código. Beleza? São as pessoas expressamente mencionadas, porque o código vai reger tanto todos os veículos, os proprietários, os condutores e também essas pessoas que não são condutores e que não são proprietários, mas são responsáveis por algumas finalidades do código. Primeiro exemplo são peças publicitárias. Segundo exemplo, montadoras e revendedoras de veículos. Montadoras e revendedoras de veículos têm algumas peculiaridades e se não for feitas essas peculiaridades, elas serão responsabilizadas segundo esse código. Beleza? Esse exemplo que você precisa levar para a sua prova. Pensa assim, pessoas expressamente mencionadas, elas não são condutores e elas também não são proprietárias, mas estão expressamente mencionadas no código e serão responsabilizadas por eles. E aí você leva o exemplo para a sua vida, que é montadora, encarroçadora, revendedora, responsáveis por peças publicitárias, aquelas empresas responsáveis por fabricar as placas, as PIVs,
que são as placas de identificação veicular, os métodos de identificação externa do veículo. Essas pessoas serão responsabilizadas segundo o código, mas o que pode vir na sua prova dizendo que elas não são condutoras nem proprietárias de veículos. Então anota assim, ó, pessoas expressamente mencionadas, você leva exemplos aí para o seu resuminho. Olha só, a gente vai falar de publicidade, a gente vai falar de montadoras, e a gente vai falar também, vou dar outro exemplo aqui, das empresas fabricantes de placas. Beleza? Essas placas aqui são as PIV. Placa de identificação veicular. Beleza? Exemplozinhos, tá? Vem na lei comigo para você entender o que eu estou te falando. Olha só o que fala a literalidade do artigo 3º. As disposições deste código são aplicáveis a qualquer veículo, e a gente viu que são qualquer veículos mesmo, ou seja, veículos nacionais, veículos internacionais, veículos regulares, veículos irregulares, veículos em trânsito no território nacional, fazendo trânsito na via pública ou na via privada aberta à circulação pública. Esses veículos serão regidos por esse código. Então qualquer veículo a gente já sabe que são todos. Bem como aos proprietários. A gente viu também que as infrações, a gente tem infrações de proprietário, que são as infrações de formalidade, a gente também tem infrações ali de registro e licenciamento, que esse proprietário deve manter isso em dia, porque ele é proprietário do veículo. E também infrações de condutores, né? Infração de condutores a gente viu que são as infrações de circulação, e trouxe o exemplozinho básico ali do artigo 167, que é conduzir veículo automotor sem o cinto de segurança, que é uma infração de natureza grave, penalidade e multa. Tanto os veículos aqui nacionais ou estrangeiros que a gente viu lá no qualquer veículo, né? Que é uma redundânciazinha aqui do código. E as pessoas expressamente mencionadas no código. Olha só, quando eu falo de pessoas expressamente mencionadas, eu não estou falando de proprietário nem de condutor, estou falando de pessoas alheias que não estão conduzindo e nem têm propriedade do veículo, mas são pessoas que fazem algo pelo trânsito. Exemplo, campanhas publicitárias. Exemplo, montadoras de veículos. Exemplo, fabricante de veículos. Exemplo, empresas responsáveis por fabricação das placas. Essas empresas serão responsabilizadas por este código. Então presta atenção e fica ligado. Mantenha tudo isso no seu resumo e veja várias vezes, porque isso aqui é muito bom de prova, tá? Mais à frente ele fala aqui, ó, isso aqui é muito importante porque a gente vai fazer um link entre a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, lá o decreto 4657 de 42, e com o nosso Código de Trânsito. Por quê? Quando ele fala aqui no artigo 3º que as disposições desse código serão aplicadas a qualquer veículo, bem como as pessoas ali, ele fala que você não pode falar que não vai seguir o código porque não sabia, porque a lei é de domínio público e eu tenho que pressupor que você sabe da lei. Eu tenho que pressupor que você sabe da lei. E se eu pressuponho que você sabe da lei, eu também vou pressupor que eu posso cobrar de você o que eu quiser e tiver dentro da lei, dentro da minha responsabilidade e dentro da minha circunscrição. Então presta atenção o que fala o artigo 1º e o artigo 3º aqui das normas de introdução do direito brasileiro, lei de introdução das normas do direito brasileiro. E você anota aí que é o decreto 4657 de 42. É um decreto-lei antigo, tão antigo quanto o Código Penal e o Código de Processo Penal, mas que serve até hoje para que a gente tenha norte aqui na legislação. Olha o que ele fala. Olha só, salvo disposições contrárias, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Beleza, isso aqui é o artigo 1º, a introduçãozinha da introdução. Olha só o que fala o artigo 3º. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Por quê? Pressuponho, e é isso que você vai levar, eu tenho que pressupor que o Estado pressupõe que você vai lá no site do Planalto e lê todas as leis que são aprovadas. Ele pressupõe isso. E essa seria a ideia central. Você tem que fazer isso, porque se você vai usar
o trânsito, você tem que saber as normas de trânsito. Se você cometeu um crime, você vai ter que saber as normas do direito penal. Se você vai ser processado por um crime, você tem que saber as normas de direito processual penal. Se você vai ser processado civilmente, você tem que saber as normas do Código de Processo Civil, bem como o Código Civil. Beleza? Você deve saber. Pressuponho que você saiba, mas a lei, ela reforça isso, ó, que ninguém vai se excusar da lei alegando não conhecê-la. Olha só, veio um estrangeiro para o Brasil, um argentino veio para o Brasil, veio usar as praias aqui do Brasil. Beleza, foi para Santa Catarina, praias maravilhosas, incrível. Beleza, professor, e agora? Ele deve seguir a lei brasileira? Ele deve seguir a lei brasileira. Ele tem que, antes de entrar no território nacional, saber do Código de Trânsito Brasileiro, porque ele vai ser autuado conforme o Código, independentemente se ele sabe ou não sabe, porque ninguém é todo mundo, vai se excusar de cumprir a lei alegando não conhecê-la. Beleza, meu aluno? Isso aqui você tem que saber e deve levar para sua prova. Beleza? Tamo junto? Tamo junto. Espero você no nosso próximo encontro.